Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa 10ª videoaula das nossas lições de adulto, onde estamos estudando, continuamos o nosso trimestre falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje estaremos falando sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Temos aqui o nosso texto áureo, baseado em Romanos 11, versículo 26, que nos fala o seguinte: E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Nossa verdade prática diz que a chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Nós já vemos duas coisas importantes, tanto aqui no texto áureo como na verdade prática. No texto áureo, quando o texto bíblico diz que e assim todo Israel será salvo, o texto refere-se ao verdadeiro israelita. Ou seja, dentro da soteriologia, que é a doutrina que estuda acerca ou a respeito da salvação, uma doutrina bíblica, ficamos sabendo de que a salvação se dá por meio da fé. A fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Desta forma, não será salvo todo Israel, incluindo aquelas pessoas de Israel que são incrédulas e que continuam de coração endurecido para com o Senhor, seu Deus. Não se refere a essas pessoas o texto, refere-se ao remanescente, quer dizer, aqueles que vão crer nesse libertador. O Senhor vai desviar do verdadeiro Israel as suas impiedades. Dentro da verdade prática, nós temos aqui que a chamada divina, a restauração, tem a ver tanto com a restauração espiritual, como também o restabelecimento e a restauração social de quem se arrepende. Quer dizer, você fica com uma vida espiritual equilibrada, estruturada na presença de Deus, mas também com uma vida social abençoada pelo Todo-Poderoso. Porque é impossível haver uma transformação interior, é impossível o homem se reconciliar com Deus e socialmente ficar arruinado. Nosso texto bíblico para realizarmos em sala de aula, a leitura está aqui em Ezequiel 37, verso 1 ao 14. Eu acredito que dentro do livro de Ezequiel, esse texto é o mais conhecido. É a profecia mais conhecida, inclusive muito usada nas pregações por muitos que ministram a palavra do Senhor. Está escrito o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem,
Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então, a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos descreve numa linguagem metafórica como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e também espiritual. É o que diz aqui a nossa introdução. Primeiro tópico: sobre o significado do vale de ossos secos. Subtópico 1, os ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão que diz o seguinte: o Senhor me levou em espírito, que aparece no versículo 1, se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido em outros momentos. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio daquele vale cheio de ossos secos que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Israel pecou, desobedeceu ao Senhor, fez conforme as nações que Deus havia expulsado diante deles. Então Deus permite que eles sejam levados cativos e espalhados, em diversas nações. O significado. Nos versículos 11 ao 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Sabemos disso porque eles diziam: os nossos ossos secaram. E essa expressão, significa aí ruína definitiva. O texto diz ainda: e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas, com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e também do templo. Quer dizer, estava arruinado, Israel estava completamente arruinado. Templo destruído, Jerusalém destruída, as coisas principais estavam agora em ruínas. Então Deus revela para Ezequiel que ainda vai haver jeito, que ainda tem solução. E aí Deus revela o seu poder e a sua soberania, e o poder da sua graça. Porque, do ponto de vista humano, ossos sequíssimos, impossível que eles voltem a fazer parte de um corpo novamente. E aí Deus falava acerca de Israel, de que Israel voltaria a ser uma nação novamente, mesmo após toda essa destruição. Se esse pensamento pudesse ser confirmado, conforme está aqui na lição, isso significa que a dispersão já estava concluída quando a profecia
foi dada ao seu servo Ezequiel. Terceiro subtópico, as promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará, diz Oséias 6, verso 1. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, né, da diáspora em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, quer dizer, Deus avisou que o povo seria espalhado entre as nações em decorrência, né, da desobediência. O mesmo Deus que avisou que aconteceria isso é o mesmo Deus que prometeu trazê-lo de volta para a sua pátria. Né? Jeremias 31, verso 17, e Ezequiel 11, 17. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos, da visão, né, que Ezequiel teve, e essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações, né, na diáspora, quando eles estavam espalhados ali por nações. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, também a restauração espiritual. Havia uma profecia de uma restauração nacional. Do ponto de vista humano, seria impossível, mas quem falou é poderoso para realizar. Segundo tópico, vamos falar sobre a dispersão dos judeus entre as nações, chamado de diáspora. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios. O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C. A maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Renasce Israel. Segundo subtópico, o retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 a 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 48 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. Veja que essa profecia veio cumprir-se muito tempo depois, já agora, né, por volta do ano de 1948, mais de 1.000 anos, 2.000 anos, né, à frente. Aquilo que Deus havia falado através de Ezequiel foi que a profecia veio se cumprir. Israel veio se tornar uma nação soberana, reconhecida aí por várias nações do mundo.
Terceiro, restauração nacional. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes recobriram esses ossos, estava, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia e depois das dores de parto, conforme profetizado até mesmo por Isaías. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista. Essa profecia está em Isaías 66, versículo 8. Né? Esse sofrimento aí do povo judeu através dos nazistas, né, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Deus prometeu que o povo retornaria para sua terra e retornaram. Agora, vamos falar sobre o milagre do século XX, terceiro e último capítulo ou tópico desta lição de hoje. O testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje. Está lá em Jeremias 30, verso 11. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí. Os ossos secos já reviveram. O corpo foi formado. Mas está escrito, mas não havia neles espírito. Diz a palavra profética no verso 8. É isso que falta hoje em Israel. O avivamento, a restauração espiritual. Mas quem prometeu é poderoso para cumprir. Segundo o subtópico, o status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um Estado soberano desde 48, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o próprio Jesus. E nós encontramos aqui em Lucas 21 e verso 24. Agora, haverá uma restauração espiritual no tempo determinado pelo próprio Deus, pela soberania divina. Tudo isso vai acontecer. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual, conforme profetizado por Zacarias, capítulo 12, versículo número 10. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Então terminamos a nossa lição com uma pergunta. Haverá restauração espiritual? Israel de fato se voltará para Deus? Pois sabemos por alguns meios, né, de que o número de incredulidade, o ateísmo é muito forte lá em Israel, devido a tudo quanto já aconteceu até hoje. Porém, o que Deus prometeu fazer, Ele vai fazer. Os ossos não somente se juntarão cada um ao seu osso, ou não somente virá pele, nervos, carne sobre esses ossos. Esse grande exército não somente ficará de pé como uma grande nação, mas será restaurada espiritualmente, voltará a viver, que é quando o homem se volta para Deus. Israel se voltará para Deus e será uma bênção para toda a terra. Concluímos dizendo que nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Nem puderam, nem podem, né? Deus não é o homem que promete, mas depende de algumas coisas, né? De alguns eventos para poder cumprir o que ele prometeu. Deus é diferente. Deus, ele promete e vela para que a sua palavra se cumpra.
Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. O Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Vemos aqui a soberania de Deus sobre a nação de Israel, a soberania de Deus sobre as nações, já que muitas nações poderosas intentaram e não conseguiram destruir esse povo. Concluo dizendo: Deus existe. Ele é todo poderoso, não se limita a absolutamente nada. Vamos crer e confiar, e o que o Senhor planejou desde os séculos antigos e passados, através dos milênios, vai se cumprir, porque Ele é fiel. Deus abençoe a tua vida.